O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muito boa tarde, amados do coração do Pai. Mais uma semana aqui no nosso encontro, na nossa live Transformadas. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida que está aqui comigo, que está ao alcance da minha voz. Muito obrigada por estar compartilhando esse momento junto comigo, para nós estarmos crescendo em Cristo Jesus. Amém? Eu quero compartilhar algo muito importante com vocês hoje e dizer que tem hora que a gente programa tanta coisa e mesmo com tudo programado, você senta, resolve, planeja a sua vida e tem hora que sai tudo do nosso controle. E nós estamos aqui na nossa segunda live. Eu preparei tanta coisa, preparei o instrumental, tô aqui na frente do notebook, ensaiei, né? O notebook funcionou perfeitamente, tanto semana passada quanto essa semana, e justamente hoje, que é a live, e semana passada, ele resolveu não funcionar. Tá aqui, tô tentando, né, ligar, mexer, botar no YouTube e ele não funciona. Eu poderia muito bem parar e falar assim, não vou fazer a live não, porque já é a segunda semana que já tá dando problema. Na primeira, né, a gente fica nervosa, fica ansiosa, tá aqui aparecendo, e na hora tava funcionando, quando eu fui dar play, parou. E eu falei, não, eu preciso prosseguir, porque eu já fiz esse propósito no meu coração de estar fazendo a live. E hoje aconteceu a mesma coisa. Não quis funcionar, saiu do meu controle. E tem coisa que chega na nossa vida que é assim. A gente planeja tudo, tá tudo pronto. E de uma hora para outra sai do nosso controle. E a gente se frustra, a gente se pega pensando, caramba, mas eu planejei, eu pensei, eu resolvi com uma pessoa, com outra, tá tudo tão certo, tava tudo
tão certo, tudo alinhado. E saiu do controle. E o que a gente vai fazer com isso? Por isso que eu iniciei com essa canção. Nunca pare de lutar. Através dessa situação que aconteceu agora comigo, que pode estar acontecendo com você, você vai paralisar, você vai travar ou vai continuar? Porque é uma palavra de vitória liberada para mim e para você. Isso é certo. Mas as circunstâncias da vida acontecem para nos desmotivar, para nos paralisar, para nos entristecer, para tirar o nosso equilíbrio, para nos tirar da visão, que tem coisa que tá dando tão certo, não, tá dando certo, e do nada. Ou você vai iniciar um sonho, um projeto na sua vida, e logo assim que começa, tudo dá errado, e você acha, poxa, isso não é pra mim, já começou dando errado. Não. Nunca pare de lutar. Nunca pare. Se Deus colocou no seu coração, nada nem ninguém pode impedir isso sobre a sua vida. Semana passada eu disse que eu ia contar um pouquinho do meu testemunho. E tá sendo bem pertinente tudo isso que tá acontecendo. Um beijo, Lari Costa. Um grande abraço. Minha amiga Adri está aqui conosco. A minha vida sempre foi uma vida abençoada. Até hoje eu tenho uma vida abençoada. Se eu tô aqui de pé, se eu tô respirando, se eu passei a pandemia, eu tenho uma vida abençoada. Eu sou privilegiada de ter meus pais que me guiaram no caminho do Senhor, de ser criada no Evangelho. Foi um privilégio de conhecer a Cristo desde nova. E estava tudo muito bem. Eu cresci, vivi minha vida, mas chegou um momento que estava tudo tão bem, né? Tava tudo organizado e saiu do lugar, saiu do meu controle. Eu perdi o controle das situações. Achei que eu tinha perdido tudo, porque perdi emprego, meu relacionamento acabou e aconteceram tantas coisas ao mesmo tempo, tantas coisas que eu não sabia que estavam acontecendo ao meu redor. E eu falei, Senhor, o que vai acontecer? Sem uma moradia, sem trabalho, com relacionamento frustrado e fazendo a obra de Deus. E eu me peguei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? E as vozes de fora dizendo, nossa, mas você não é aquela menina que ora, aquela menina que faz isso na igreja, tanta coisa acontecendo na sua vida. E ali veio a depressão e tantas vezes que eu não tinha força para nada, não tinha força para comer. Eu tinha muito insônia, eu tinha muita dificuldade de dormir. Era tão bom quando eu dormia, eu acordava tão feliz. Passei alguns anos sem conseguir dormir na minha cama. Ou eu dormia no sofá, ou eu dormia no chão. Para você ver quão forte estava o meu processo, principalmente psicológico. Mas eu só conheci uma coisa, no meio daquela turbulência, no meio daquele problema, no meio daquela vergonha, no meio daquela situação,
eu só conseguia ver uma pessoa: Cristo. E tinha momentos que a gente precisava ir à missão e eu falava: Senhor, como é que eu vou? Né? As pessoas me rodando: não, não vai não, porque você está nesse processo. E uma voz bem forte falava ao meu coração: vai, vai. E eu ia chorando, ia acabada, mas eu ia buscar o Senhor. Eu ia trabalhar para Jesus, porque Ele é tudo que eu tenho. Minha sogra, beijo. Ele é tudo que eu tenho. Quando a gente passa por momentos difíceis, a primeira coisa que a gente se pega é questionando a Deus, questionando a verdade de quem Ele é sobre as nossas vidas. E a gente esquece que a gente tem um processo e tem situações na nossa vida que são circunstâncias da nossa vida. Circunstâncias, a gente não está esperando acontecer e o problema surge de uma hora para outra. Tem situações que são problemas da vida, que infelizmente a gente busca, tendo atitudes erradas, tendo procederes, falas que não cabem, e aí a gente se encontra, a gente se coloca dentro de uma situação, dentro de um problema, sendo que na palavra de Deus diz, Romanos 8, 28. Quem puder anotar, para depois guardar na tábua do seu coração é bom, mas é bom anotar porque a gente sempre esquece. E eu tenho o hábito de escrever algumas coisas, principalmente quando no decorrer do ano o Senhor me deu uma palavra para eu viver esse ano e eu já grifei, já coloquei lá para eu não esquecer. E toda vez que a coisa está apertada, eu vou lá naquela palavra para eu me alimentar. Em Romanos 8 diz assim, 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa palavra marcou aquele período da minha vida, porque tudo cooperava para o meu bem. Eu achava que eu tinha perdido tudo. Eu achava que eu estava numa situação tão difícil, tão caótica. E naquele momento que eu estava exposta, o Senhor me tratou. Eu precisava ser tratada por Deus, porque existiam questões dentro de mim que não estavam resolvidas. E eu precisava do poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza, naquele momento. Eu vivi por muito tempo sem liberar perdão. Eu vivi muito tempo com rancor. Aquela pessoa fez aquilo comigo e eu não quero saber. E deixava, sabe? Mas era necessário o meu caráter, o meu eu ser transformado por Deus. E talvez se fosse por uma outra situação, eu não iria ser tratada tão profundamente quanto foi aquelas percas todas que eu tive de uma só vez. Ser tratada por Deus. E como essa situação cooperou para o meu bem. Como eu fui presenteada por Deus. Porque não adianta nós termos uma vida cristã, nós temos uma vida com Deus, se o nosso coração não está aberto para liberar o perdão. Se o nosso coração não está preparado para receber crítica, para passar por momentos de fornalha, de ajuste. Eu necessitava de um ajuste do Senhor naquele momento. E Deus foi tão bom comigo que botou pessoas abençoadas para me guiar naquele processo. E eu falo para você nessa tarde, se você está em momento de processo,
Se você está em momento de ajuste de Deus, procure pessoas que te levem a caminhos bons. Porque no processo que a gente passa, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua dor. Talvez a minha dor não seja a sua, mas hoje você esteja num processo. E tantas vozes estão ao contrário, falando tanta coisa. Toma essa postura, bate de frente, fala mesmo, mete o dedo na cara. Não. Junte a pessoas sábias que te tragam palavras de Deus. Naquele momento, poderia falar, surta o balde, não vai mesmo para a igreja não, larga tudo. Não. Graças a Deus, Deus botou pessoas abençoadas na minha vida para me guiar, para não fazer eu desistir, para persistir em oração, em jejum. Interessante que há um tempo atrás, antes desse processo, eu falava assim, olha, eu não posso, sabe, fazer jejum porque eu tenho anemia e aí a minha pressão fica baixa, eu tenho essa dificuldade. E aí eu não posso fazer jejum não. E aí eu me esquivava de algumas coisas, sabe, que a gente fala assim, nós somos crentes. Mas a gente não é muito crente em muitos aspectos não. E aí eu dava umas desculpas para não fazer jejum e sair ali pela culatra. Quem fez? Eu fiz jejum de 1 horinha, meia horinha. Jesus sabe do meu coração. Gente, entenda bem o que eu estou falando. Claro que tem pessoas que têm problema de saúde, que não podem fazer propósito, que não podem fazer um jejum. Isso a gente entende. Outra coisa, eram pessoas assim como eu, botavam desculpas, não é? Para não ter esse momento de intimidade com Deus. Eu dava desculpa, porque eu nunca passei mal por causa disso. E precisou desse processo para eu fazer assim, comecei a fazer jejum de uma forma que eu nem sentia a hora passar. De fazer mais de 24, 27 horas de jejum. E eu nem sentia, porque eu tava tão precisada. E aí Jesus falando comigo, que Jesus é bom. Ele nos trata nos mínimos detalhes. Ué, você disse que não podia, que você passava mal. E aí, já conseguiu fazer mais de 24 horas. Então, ele sabe qual é o nosso limite. Pri, beijo. Márcia, Deus é contigo, vai na sua força. O Senhor é a nossa força. Então o Senhor sabe qual é o nosso limite. Eu estou compartilhando isso com você porque nós nos limitamos. Eu não posso por causa disso, por causa daquilo, por causa da criança, não porque eu tenho essa situação, não por causa do meu trabalho. Colocamos tanta desculpa para as pessoas, porque para Deus... Ele sabe da nossa verdade, ele sabe qual é a verdade. Então a gente não dá desculpa para Deus, a gente dá desculpa para as pessoas. E eu dava várias desculpas. E ali, nesse processo, eu comecei a ver que, olha, aonde eu cheguei, quantos limites eu percorri. De estar ali com pessoas que me motivavam a Cristo. Missionária Glória, um abraço, mulher de Deus, que me guiou ali. Missionária Regina, que o negócio estava apertado. Ela, não quero saber, vambora pro monte. E ali a gente ia pro monte, nós íamos orar, íamos buscar a face do Senhor. E eu comecei a ser tratada. Comecei o meu processo de cura interior. E a gente fica preso e deixa passar tantas coisas. Não, eu já superei isso. Mas quando se fala daquela situação ainda dói. Você ainda precisa ser tratada pelo Senhor. Então esteja disponível. Mas não chegue ao momento de estar exposta.
Eu passei por um processo que a minha vida ficou exposta. Todo mundo sabia o que estava acontecendo comigo. Entende? Não podia esconder aquela situação. Mas será que precisa a sua vida ficar exposta para você se permitir ser tratada pelo Senhor? Não, querida, esse é o momento. O Senhor está te convidando a um relacionamento com Deus. Talita, nascida, criada no Evangelho, mas através daquele processo, eu pude viver Jesus na minha vida. Tem momentos que nós falamos, nós somos crentes, nós somos servos do Senhor, mas nós vivemos Jesus na nossa vida? E naquele momento eu pude viver Jesus na minha vida. Ver que realmente eu era em Cristo Jesus. Como eu fiz uma postagem essa semana, nós amamos a Deus por quê? Pelo que Ele nos dá ou por quem Ele é? Porque tem momentos que Ele não vai dar o que a gente quer. Ele não vai dar. Vai ter momento que Ele não vai nem te responder. Quantas vezes eu orei, fui um monte, fiz propósito, fui lá no jejum, fiz a campanha, fiz tudo e Ele, E quando respondia alguma coisa, eu só falava assim, espera. E a gente não quer esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é bom, é agradável. Está escrito aqui, tudo coopera para o nosso bem. Ele tem pensamentos bons para nós. Então aguarda no Senhor. Se o Senhor não te disse nada, se Ele está te pedindo para esperar, espera no Senhor, que Ele tem o melhor para a sua vida. Eu passei anos nesse processo de muita dor, muita tristeza, muita mágoa. E chegou um momento que eu falei assim, eu não quero viver assim. Porque todo lugar que eu paro e as pessoas entram nesse assunto, eu nunca tô falando coisa boa. Da minha boca não sai coisa boa, sai coisas ruins, reclamando dessa situação, falando de determinada pessoa. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ser livre. Senhor, me faça uma mulher livre. E ali eu abri meu coração ao Senhor. A minha sala era meu quarto de guerra. E ali na minha intimidade com Deus, na minha intimidade com a palavra do Senhor, nas minhas devocionais com Deus. E quantas das vezes antes do processo, eu dizia, Senhor, eu estou trabalhando muito, eu estou trabalhando e estou estudando. Então, Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, então eu vou ler só de vez em quando, tá? Ou no domingo da escola dominical, aí a gente abre, a gente lê. Aí, aprendi a ler a Bíblia no processo. Mas é necessário chegar a esses pontos para você sentar, para você ter sua vida com devocional. Como eu falei semana passada, está sem força. No meu período sem força, que eu lia todos os dias a palavra do Senhor, tinha dia que eu falei, Senhor, não tenho força porque só tinha lágrima. Eu colocava na Bíblia falada e ali eu ia ouvindo a palavra do Senhor. Porque eu determinei na minha vida que nada nem ninguém ia me impedir de ouvir a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu precisava conhecer e viver a verdade, porque a gente se pega ouvindo Deus usando o irmão, a irmã para falar conosco através da sua palavra. Mas a gente não tem esse tempo de qualidade de sentar e aprender. O Senhor nos exortando, o Senhor nos capacitando, o Senhor nos instruindo através da sua palavra. E precisamos crescer através da palavra do Senhor.
E ali eu fui crescendo, me alimentando, me abastecendo. E tudo que tem começo tem fim. Entenda isso. Hoje você pode estar no processo, mas esse processo vai acabar. Essa fase vai passar em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. E se porventura você passou anos, como eu também passei, e questionava, Senhor, mais um ano. Na virada do ano, eu virava de joelho e falava, Senhor, mais um ano, mais um ano. Porque eu precisava ser tratada. Ainda existiam dificuldades em mim que eu precisava liberar. E chegou um ano, esse ano foi 2019, que eu dei um basta. E eu falei, Senhor, olha que faz pouco tempo. E falei, Senhor, eu não aceito mais viver nesse processo. Eu quero viver o teu propósito. Me ajuda a liberar o meu coração para eu viver uma vida abundante em ti. E o Senhor mudou a minha sorte. O Senhor mudou a minha vida. De 2019, nós estamos em 2023. Minha vida mudou assim, de cabeça para baixo. Mudou de uma forma tão grande que até de município o Senhor me tirou. O Senhor mudou minha história, mudou minha sorte, mudou meu nome, restaurou a minha vida, me deu um casamento abençoado. E eu quero dizer para você que o Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai mudar a sua história. Mas permita que Ele venha te tratar. Eu precisava ser tratada pelo Senhor. Eu precisava liberar aquele perdão. Tantas coisas que eu deixei dentro de mim e remoí aquela situação. E só a partir do momento que eu liberei, o Senhor falou, filha, vá em paz. E hoje eu tenho vivido o extraordinário de Deus na minha vida. Então eu quero dizer para você, nessa tarde, não pare de lutar. Não deixe o Senhor Jesus, porque a providência do Senhor vai chegar. Você pode dizer, Thalita, eu estou fazendo tudo certinho. Não estou fazendo nada de errado, não. Estou buscando, estou orando, vou à igreja. Então tua hora vai chegar, querida, creia nisso. Mas esteja aberta para ser tratada pelo Senhor. Ser consolada pelo Senhor. Chegou um momento que não tinha. Podia ter tanta gente, sabe, na minha volta, mas eu só sentia solidão. Tristeza e solidão. E só uma pessoa conseguia me consolar. Era o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A única pessoa que tinha o poder de entrar dentro no fundo da minha alma e limpar as minhas feridas e sarar as minhas feridas. Meu amigo Espírito Santo. E é Ele que está nesse lugar. É Ele que está sobre nós essa tarde. Deixa o Espírito Santo de Deus sarar as suas feridas. Deixa o Espírito Santo de Deus te fazer feliz. Procuramos felicidades em tantas coisas.
Temos tantas expectativas humanas. Olhamos para determinadas pessoas e falamos, não, eu confio nessa pessoa, vai dar certo. Eu acredito na palavra dela. Nós somos seres humanos. Nós somos propícios a erros. Talvez você possa me desagradar e eu possa te desagradar. Em algum momento eu possa te entristecer. Você pode ter alguém como referência na sua vida e como ser humano aquela pessoa te decepcionar. Mas hoje eu quero te lembrar que existe alguém que te ama. Que existe alguém que está aqui para te ajudar. Existe alguém que jamais vai te abandonar. Alguém que jamais vai te decepcionar. Que é o Espírito Santo de Deus. Então deixa Ele tratar da tua vida. Deixa Ele sarar as suas feridas. Deixa Ele te fazer livre. Você é livre. Você é linda. Você é preciosa nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente quer nos comparar com outras pessoas. Nós queremos comparar famílias. Queremos olhar para outra amiga, uma irmã, uma pessoa que nós temos como referência. É bom nós termos alguém como referência, mas não nos comparar, porque nós somos pessoas diferentes e isso é a coisa mais linda, porque cada uma tem sua particularidade, cada uma de nós temos algo de bom. Beijo, amiga. E isso, unidas, nós somos mais fortes por um propósito. Mas nós nos pegamos olhando, nos comparando com outras pessoas e a gente se decepciona, a gente se frustra. Por que eu não sou assim? Eu quero ser como aquela pessoa ali. Mas você não sabe o processo que aquela pessoa tem. Você não sabe o dia a dia daquela pessoa. E eu me comparava muito com outras pessoas. Eu quero ser que nem aquela pessoa ali. Não, porque eu não gosto do jeito que eu sou. Não gosto do meu cabelo. Eu não gosto porque eu sou extravagante. Eu não gosto porque eu choro demais. Até hoje. É uma pessoa que eu amo demais. A Gracinha. Ela fala, ô nega chorona. Hoje eu aceito que eu sou chorona mesmo. Porque é uma coisa pra mim que é importante. Eu preciso externar certas coisas. Então eu externo através das minhas lágrimas. Em vez de eu fazer um boom, estourar com alguém, falar alguma besteira, eu choro. E assim o Senhor vai me limpando, vai limpando a minha alma. Hoje eu entendo isso. Antigamente, como falava, aí tá chorona. Aí que eu chorava mais e ficava com raiva porque eu chorava. Hoje eu choro mesmo, mas eu choro nos pés do meu mestre. Porque é Ele que tem a resposta, é Ele que tem a solução, é Ele que tem o caminho, Ele que tem a verdade. E é isso que eu quero viver, a verdade que Deus tem sobre mim. Diga isso para você, leve isso também para a sua vida, não só para 2023, eu quero levar não essa palavra apenas para 2023, mas para a minha vida. Eu quero viver a verdade de Deus sobre mim, o que Ele tem sobre mim, o que Ele espera sobre mim. Eu quero alegrar o meu mestre, eu quero alegrar aquele que me amou primeiro, e eu quero declarar sobre a sua vida, que você possa sentir o amor de Deus em qualquer fase da sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo um intenso inverno. Você não tem força nem mais para se aquecer. Você está fria, tanto por dentro, tanto por fora. Mas sinta
o calor do Espírito Santo te envolver nessa hora. Sinta o Senhor te acolher. Se permita, Espírito de Deus, palestrar com a sua vida. Às vezes você vai sentar para conversar com alguém, esperando uma resposta, esperando uma palavra que você quer ouvir, e você vai se decepcionar. Porque nós somos seres humanos, a gente quer ouvir, né? Você quer ter um amigo, uma amiga para sentar, para desabafar e essa pessoa falar o que você quer ouvir. Mas essa pessoa vai se decepcionar. Ou você esperar mesmo. Não, sou serva do Senhor, converso com Deus. Mas ele não responde o que eu quero. Se ele não está te respondendo o que você quer, é porque isso não é bom para você. Isso não é bom para você. Então busque em Deus o que é bom para você. Fala, Senhor, o que é bom para mim? O que eu devo fazer? Nós tomamos atitudes e não pedimos permissão ao Senhor. Depois que a gente faz as coisas erradas, fala assim, Jesus me socorre. Mas na hora de fazer as coisas erradas, a gente nem pensa em perguntar, Senhor, é da tua vontade? Então vamos começar assim. Todos os dias, que você não vai dormir, vai acordar, agora eu vou ser super crente, vou fazer e vou acontecer. Não vai. Então anota no caderninho, coloca no post-it, onde é que você possa se lembrar, botar um aviso, uma notificação no teu telefone. Senhor, te entrego o meu dia nas tuas mãos. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Ele vai te responder. O Senhor é o Deus que ouve orações. O Senhor é aquele que faz o impossível. Aquele que faz milagres, aquele que te ama, que te consola, que limpa lá no profundo da sua alma, que te faz ter família, que te faz ter uma casa, que te faz ter um nome, assim como Ele fez com a minha vida. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha sorte. Mas eu necessitei de rasgar o meu coração, expor as minhas feridas diante dele. E eu quero orar com você nessa hora. Você que está num processo, você que está no vale, você que pode estar vivendo um período de inverno, que está com a vida exposta, não vê solução para o teu processo, mas o Senhor vê. Esteja disponível nessa hora, assim como você tem um amigo que você conta tudo. Esse é o momento. Chama o Espírito Santo para perto e conta para ele. Conta para ele dos seus problemas. Conta para ele das suas dificuldades. Ele vai te responder. Ele vai te fazer feliz. Ele vai trabalhar em você de dentro para fora. Ele vai limpar cada parte. Uma vez eu queimei a minha mão. Tem uma marca, mas é muito leve. Tava fazendo uma fritura e queimei minha mão. E na hora o pessoal joga isso, coloca pasta de dente, joga não sei o que, joga não sei o que. E eu fui passando um monte de coisa. E mesmo jogando água, botando as coisas, e parecia que ainda estava queimando. E chegou no outro dia, eu precisava limpar. E aí eu limpei bem superficialmente, porque eu ainda sentia que estava queimando por dentro da minha carne, parecia que estava cozinhando. E aquela noite eu não dormi. Estava ali queimando.
E fui ao médico, porque eu não tava aguentando de dor. E criou-se uma bolha na minha mão. E aí eu falei, não, né? Tô aqui na emergência. O enfermeiro vai ser bem delicado, vai limpar bem devagar. A primeira coisa que ele fez foi jogar água e fazer assim, ó. Gente, uma dor. É uma dor que eu nem sei compartilhar a dor que eu senti naquela hora. Mas se aquele profissional não limpasse da forma certa a minha ferida, a minha queimadura, aquilo ali ia infeccionar e ia me trazer ainda mais danos, mais problemas. Então foi necessário ele, ó, ir lá no fundo e ó, esfregar. E aí ele foi limpando, que ainda tava um monte de pomada que eu passei que não era para passar, que disseram que aquilo ia dar certo, a pasta de dente que mais queimou também do que outra coisa, e manteiga, eu fui batendo um monte de coisa, porque as pessoas falaram que aquilo ia dar certo, e aquilo não deu certo. Só deu certo quando eu fui ao hospital, a minha ferida, a minha queimadura foi limpada de verdade. E aí foi me receituado, né? Ó, você precisa passar essa pomada. Ali, quando eu comecei, fui lá na farmácia, comprei, fui começando a passar pomada e eu fui vendo o resultado. Hoje, nem parece que eu queimei a minha mão. Tem uns pontinhos, é porque eu sei que eu queimei essa mão. Se eu olhar, eu vou lembrar do estado que ela ficou. E eu vejo alguns pontinhos aqui e eu sei que foi da queimadura. Mas quem no dia a dia olhar pra minha mão não vai saber que eu queimei essa mão. Vai olhar, que pontinho, não tô vendo pontinho nenhum. Mas você sabe. E vamos trazer isso pro espiritual. Tanta gente fala tanta coisa, você tem que fazer isso, você tem que largar tudo. Isso mesmo, você é da igreja, dá uma de doida, chuta o balde. Você vai ouvindo, vai acumulando. E aquilo ali só vai te magoando e vai crescendo no teu coração. Aquela mágoa, aquela dor, vira ódio, vira rancor, vira uma coisa tão grande. Em vez de você, na hora que aconteceu o processo, ir ao médico para se tratar, não, você ouve todo mundo. E aí, quando o negócio tá feio, você corre. E aí vai ter que limpar. E a limpeza vai ter que ser ainda mais dolorosa. E nós vivemos assim, né? Esperamos chegar a um nível tão forte, e aí a limpeza vai ter que ser mais profunda, porque deixamos infeccionar, colocamos tanta coisa e aquilo ali precisa ser retirado, aquelas camadas de coisas que não vêm dentro da gente, para aí sim o tratamento certo ser feito. Então vamos começar por hoje essa limpeza. Tá doendo, né? Eu sei. Mas deixa o Senhor, deixa o profissional fazer o trabalho dele nessa hora. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus, eu entrego a sua filha nas tuas mãos, que está no alcance da minha voz. Entrego a minha vida diante de ti. Existem feridas no nosso interior, na nossa alma, Senhor, que ainda queimam, assim como uma queimadura, ainda estão ardendo. Jesus, nada nem ninguém vai impedir. Nada nem ninguém vai impedir, nem essa caída aí da live. Não, Senhor, porque a obra é tua. E operando o Senhor, ninguém impedirá. Nem o inferno, aleluia, vai resistir, Senhor. O tratamento que o Senhor tem na vida das suas filhas,
na minha vida, Senhor. Há algo grandioso para ser liberado. A tua cura sobre o nosso interior. E eu declaro agora em nome de Jesus que nós venhamos ser livres. Senhor, vai limpando mesmo. Ah, Deus, a cada canto da nossa ferida. Ó Pai amado, vai usando o teu remédio, o teu bálsamo sobre o nosso ser. E Senhor, e que nós venhamos verdadeiramente ser curadas. E que não haja, Senhor, mais vestígio. E quando as pessoas olharem para nós, não veja, Senhor, as marcas. Nós podemos até ter a lembrança do nosso processo, mas que não haja marcas, Senhor. Eu declaro sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, sobre a nossa mente, mente curada, mentes sábias, corações quebrantados, corações sensíveis para ouvir a tua voz. Na autoridade do nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre nós em todas as áreas das nossas vidas. Nós somos livres, nós somos livres. E que nós venhamos entender que tudo que acontece, tudo coopera para o nosso bem. E que nós vamos desfrutar do teu poder e do teu amor sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não é verdade? A batalha. Olha o inimigo tentando envergonhar, mas ele tá derrotado. A live caiu aqui. O Google queria falar na hora da oração. Mas se tudo isso está acontecendo é porque o Senhor está agindo. Já está agindo aqui dentro de mim. Eu já sinto. Aleluia. Então seja abençoada nessa hora. Seja tratada nessa hora. Seja curada nessa hora. Seja livre em o nome de Jesus. E não se esqueça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor te ama. O pensamento que Ele tem sobre ti é pensamentos bons. Ele jamais vai pensar nada ao contrário disso. Você é escolhida do Senhor. E o Senhor vai te honrar no tempo certo. Enquanto isso, não para de lutar. Não para de orar. Não para de buscar. Não para, não para, não para. Você não pode desistir agora. Você faz parte agora de uma equipe, da equipe do Senhor, do nosso clã de amigas de oração. Eu vou deixar, quando eu finalizar aqui a nossa live, o link das amigas de oração, que foram uma bênção na minha vida durante esse processo. O Senhor me deu de presente. É uma prova danada. Um monte de gente vindo pedir oração pra mim. E aí surgiu as amigas de oração. Um presente de Deus na minha vida. Hoje elas são o meu suporte. Então, se você quer fazer parte das amigas de oração, o grupo Amadas é só pra orar, né? Então, oração, clamor, palavra, você quer deixar uma palavra, você quer deixar um versículo bíblico, um vídeo de palavras do Senhor, você coloca lá, entendeu? É focado para isso. Se for outras coisas, saem da visão, né, das amigas de oração. Mas faça parte do nosso grupo. Às vezes você não quer se expor, tudo bem, mas peça oração, ó. Vem aqui pedir oração pela minha vida. Vamos estar intercedendo por você. Hoje é terça-feira. Hoje é dia do clamor. Vamos estar daqui a pouquinho. Vou fechar a live. Vou para lá clamar com vocês. Clamar por todas as causas que foram dessa semana. E vamos iniciar, essa semana já com os pedidos de oração, crendo na vitória, no agir de Deus sobre as nossas vidas. Tenha uma terça-feira abençoada. Terça-feira ainda não acabou. Ainda há muita coisa do Senhor para acontecer na minha e na tua vida. A semana só começou.
Então, vamos lá, com fé, sem baixar a guarda. Não pare, não pare, não pare. Esse é o nosso momento, essa é a nossa hora de buscar a face do Senhor. Deus abençoe, um beijo, até a próxima.